Fala galera, beleza? Tô aqui com vocês para corrigir as questões, certo? Direito penal militar e direito processual penal militar do seu simulado. Então, se liga aí que a gente vai começar aqui as correções. Bom, jogar no slide. Primeira questão aí de penal militar, pessoal, ela fala o seguinte, sobre a lei excepcional é ultrativa, ou seja, aplica-se ao fatos posteriores à sua vigência? Não, pessoal. A lei excepcional, de fato, é ultrativa, ou seja, mesmo após ela ter sido revogada, mesmo após ela não ter mais aplicabilidade, ela produz efeitos, né? Então, você tem uma lei excepcional, vamos supor uma lei da pandemia, né? Surgiu lá em 2020, certo? Você não sabe a data que ela vai terminar. Isso é uma característica da lei excepcional. Um fato praticado aqui, durante a vigência da lei excepcional, ele será julgado, né, será aplicado à lei excepcional. Agora, um fato posterior à lei excepcional, aí não, né, meu amigo? Aí não. Está errada essa questão, certo? Os crimes militares para o tempo de paz são considerados crimes militares em tempo de guerra, em qualquer hipótese? Não. Você tem diferenças entre o artigo 9º e o artigo 10, que trata dos crimes militares em tempo de guerra. Não cai os crimes em espécie, né? Os crimes em espécie militares em tempo de guerra. Mas é interessante você ler as exposições ali do artigo 10 sobre os crimes militares em tempo de guerra. O defeito de incorporação, conhecido antes da prática do crime, exclui a aplicação da lei penal respectiva. Sim, pessoal, é o artigo 14. Tem que ser antes da prática do crime, tá? O que ele está falando? Olha só, o camarada tem um defeito de incorporação. Ele alega esse defeito de incorporação, ou seja, ele tem uma doença grave que não poderia, certo, ser incorporado às fileiras das forças militares. Ele alega esse defeito, a administração conhece, certo? Conhece esse defeito de incorporação, mas ele se mantém dentro da instituição. Ele não é licenciado. Se ele vem a praticar um crime militar, certo? A lei penal militar não é possível de ser aplicada, certo? Está lá no artigo 14 do Código Penal Militar. D. A ocorrência de lei supressiva de incriminação faz cessar todos os efeitos da sentença penal condenatória recorrível. Inclusive os de natureza civil? Não. Aqui é o erro, né? O abolício criminis, tá? O abolício criminis, ele não impede os efeitos de natureza civil. Então, uma eventual obrigação de reparar o dano, uma obrigação civil que venha por meio de uma condenação por um crime, ainda que a lei posterior deixe de considerar esse fato como criminoso, tem a obrigação de reparar, beleza? E a letra E, que não se aplica a lei penal militar brasileira ao crime cometido por militar brasileiro em serviço fora do território nacional? Não. Principalmente, certo, se tiver um tratado firmado pelo Brasil que dispõe nesse sentido, princípio da extraterritorialidade da lei penal militar. Vamos ver essa questão aqui. Para se conhecer qual é a lei mais favorável, a lei posterior e anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis. Está certinho o artigo 2º, parágrafo 2º, certo? Do Código Penal Militar. É a vedação da lex tertia, certo? Vedação da combinação de leis, ou seja, para apurar a maior benignidade, né? Num conjunto de aplicação de lei penal no tempo, nós, certo, tem que pegar o conjunto de uma delas. O que eu estou falando? Bom, você tem uma lei A e uma lei B. A lei A fala que aquele crime será penado de 1 a 4 anos, certo? Com pena de reclusão. A lei B mudou. A lei posterior B vem e fala, não, o crime vai ser de 2 a 6 anos, certo? Com pena de detenção. Certo? Pode o sujeito aplicar o melhor dos mundos? Uma pena mínima com uma pena menos grave? Não pode, né? Ou aplica a totalidade da lei A ou a totalidade da lei B. É isso que trata, certo? A vedação da lex tertia, ou seja, a apuração de maior benignidade. Isso tem uma previsão expressa no Código Penal Militar e é aplicado, né, no Código Penal, na legislação penal comum, por força de uma jurisprudência do STF, que a gente chama de teoria unitária, né? Teoria da ponderação unitária. O 2 fala o seguinte, o Código Penal adota teoria mista ou ambiguidade em relação ao tempo do crime? Não, pessoal, em relação ao tempo do crime é teoria da atividade, igual no penal comum, certo?
Se uma lei posterior deixar de considerar um fato criminoso, nenhum agente poderá ser punido, salvo se já tiver sido condenado por sentença recorrível. Não, pessoal. Os efeitos, né, do abolício crimes, eles se aplicam, inclusive, numa sentença que já transitou em julgado. A gente fica somente com um como a correta. Beleza? Essa questão é boa, tá, pessoal? Muito boa essa questão. A questão fala o seguinte. Um coronel da ativa está de férias, ou seja, está de folga, beleza? Em um hotel, não é isso? E encontra um tenente da reserva, também da PM, certo? Que for subordinado de desafeto. O tenente X vai lá e agride o coronel Y na saída do hotel que estavam hospedados. Houve crime militar? Olha só, pessoal. Por que não teve crime militar? Para ser crime militar, a gente tem que subir aquela escadinha. Tem que ter crime, não pode contravenção, tem que estar no artigo 9º e tem que ser competência da Justiça Militar. Beleza? Tem que ser competência da Justiça Militar. Bom, aqui nós tivemos um crime, tivemos uma lesão corporal. Tranquilo. Mas vamos ver se amolda alguma hipótese do artigo 9º. E eu lembro que a gente falou nas nossas aulas que é o seguinte, cara. Se o militar da ativa está de folga, certo? Ele só pode ser vítima de um crime praticado por um civil ou um militar da reserva se ele estiver num local sob administração militar. E aqui não é o caso, pessoal. Ele estava no hotel, certo? Por isso que não se amolda nenhuma hipótese do artigo 9º. Dá uma olhadinha no artigo 9º, inciso 3º, a linha B. É possível um militar da ativa, um militar em folga, ser vítima de um crime militar praticado por um civil ou um militar inativo? Sim, mas ele tem que estar no local sob administração militar. Fora disso, ele tem que estar em serviço. E não é o caso, por isso que gabarito letra D não é crime militar, certo? Crime comum, processo na justiça comum, beleza? Vamos para essa questão sobre embriaguez. Embriaguez no Código Penal Militar tem diversas nuances, né, diversas configurações ali, né, que se diferenciam do Código Penal Comum. Ele fala na letra A que a completa, independentemente da causa, não, né, tem que ser involuntária. Tem que ser involuntária. Teoria da axio libera em causa. Né, se for voluntária, ela não determina inimputabilidade. Letra B. Embriaguez será dependendo da causa e dependendo do agente, circunstância agravante para fixação da pena privativa de liberdade. Senhores, é isso mesmo, tá? Qualquer crime praticado por um militar no estado de embriaguez, salvo, obviamente, né, o crime de embriaguez em serviço, ou embriaguez ao volante, né, também nós temos lá no penal militar, nesse caso, o estado de embriaguez não vai agravar a pena. Mas fora desse caso, uma embriaguez voluntária não é só a pré-ordenada, tá, pessoal? A embriaguez pré-ordenada sempre agrava a pena, tanto do militar ou do civil que pratique crime militar. Agora, a embriaguez voluntária, certo? Ela agrava a pena do militar em qualquer crime que ele cometa. Militar cometeu um crime militar em estado de embriaguez, agrava a pena, tá? Com exceção, obviamente, do embriaguez em serviço ou da embriaguez ao volante. Por quê? Porque é um elemento do tipo, né? Então, não pode penalizar o sujeito duas vezes. Tranquilo? Então, dependendo do agente, sim. Dependendo da causa, sim, é circunstância agravante. Porque para o civil, a embriaguez voluntária não conduz a uma agravação da pena. Beleza? C. A embriaguez pré-ordenada será circunstância agravante apenas se o agente for militar? Não, pelo contrário, apenas se for civil. A abordagem dada à embriaguez para o CPM é idêntica ao Código Penal Comum? Não, a gente tem crime de embriaguez, né, em serviço, tem aqui essa diferença em relação a agravante, né? Então não é idêntico. O militar que sai do quartel no final do expediente fardado e vai a um bar e se embriaga em público, é crime do Código Penal Militar? Não. O crime é apresentar-se embriagado ao serviço ou embriagar-se durante o serviço. Se ele já terminou o serviço, lógico, isso é transgressão da disciplina, certo? Vai ser punido, mas na esfera disciplinar. Próxima questão. Questão boa também sobre o concurso de pessoas. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade.
Não se comunica contra si as condições e circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Essa segunda parte está correta. Qual o erro aqui? Não é dependente, né? A punibilidade de cada um dos concorrentes é independente da dos outros, certo? Vai ser determinada a medida da sua culpabilidade, da sua reprovabilidade da conduta, certo? Tem que se analisar no caso concreto, mas não é dependente. O erro é esse aqui. A pena é diminuída do agente que promove, organiza, coopera ou dirige o crime? Obviamente que não, tá? A pena é agravada. Reputam-se cabeças os agentes que, na prática de qualquer crime cometido por subordinados, provocam, instigam ou excitação. Pessoal, peguinha, né, velho? Peguinha cruel. Esse aqui até, né, dependendo do doutrinador, não estaria incorreta, não, tá? Mas o peguinha aqui é porque ele fala o seguinte: reputam-se cabeças os agentes, na prática de crime de autoria coletiva necessária. Aí sim, certo? Aí sim, certo? São cabeças aqueles que provocam, instigam ou excitação. Beleza? E D é o artigo 53 caput, né? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. É a regra da teoria monista, né? A gente sabe que a gente adota a teoria monista temperada, né? Matizada com algumas exceções do nosso Código Penal Militar e também no Código Penal Comum. Penas no direito penal militar. Não é pena acessória, pessoal. Não é pena acessória. Qual das dadas aqui são penas principais? Cuidado, tá, pessoal? Cuidado. A suspensão do exercício do posto, certo? É uma pena principal, não é uma pena acessória. Isso confunde muita gente, né? Então, lembrar de penas principais é o morrer de suprir, né? Morte, reclusão, reforma, impedimento, suspensão do exercício do posto e graduação e prisão. São 7 penas principais, né? Todas as outras ali são penas acessórias. E aqui, hipótese de causas extintivas da punibilidade, está lá no artigo 123 do CPM, beleza? Nada, tá, pessoal? Nada relacionado a ação penal privada é causa extintiva de punibilidade no direito penal militar, tá bom? A morte do agente é ok, mas aqui não é ressarcimento do dano nos crimes contra o patrimônio, é ressarcimento do dano no peculato culposo. Graça e perdão judicial. Perdão judicial não tem previsão no Código Penal Militar como causa extintiva da punibilidade. Retroatividade? Não, a retroatividade não extingue a punibilidade. O que extingue a punibilidade é a lei posterior que deixa de considerar o fato como criminoso, que é o abolício crimes. A retroatividade é a aplicação da lei mais benéfica. Ficamos aqui com a letra D, lembrando que reabilitação no Código Penal Comum não é causa extintiva de punibilidade, e aqui é para as penas acessórias, beleza? Questãozinha ali de parte especial do Código Penal Militar. O crime de estupro somente se consuma quando se constrange alguém à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça ou a praticar o que se pratica qualquer outro ato libidinoso? Não, pessoal. No Código Penal Militar, você tem a diferença entre o estupro e atentado violento ao pudor. A prática mediante violência ou grave ameaça de qualquer outro ato libidinoso configura atentado violento ao pudor. Já a conjunção carnal, o que é conjunção carnal, senhores? É o toque de pênis vagina, tá? Contato de pênis vagina, ou seja, só mulher no Código Penal Militar que pode ser vítima de estupro, é a conjunção carnal, se for praticado mediante violência ou grave ameaça. Não existe o crime de despojamento a símbolo nacional, senhores. Existe o crime de desrespeito a símbolo nacional, lá do artigo 61, que inclusive, se o oficial for condenado a esse crime, a qualquer pena, ele está sujeito à indignidade ou oficialato. Tranquilo? Fuga de preso em estabelecimento penal comum, cuja vigilância é exercida pelo Polícia Militar. É fuga de preso internado do Código Penal Militar? Não. Tem que ser estabelecimento penal militar. Por fim, o incitamento, senhores, é a prática de crime ou ato de indisciplina, certo? Você incitar a prática de indisciplina, ou seja, você incitar a prática de uma infração disciplinar, você já está inserido nas condutas de um crime militar. Ou seja, percebam que a lei penal militar é muito mais severa aqui
conosco, tá bom? Vamos falar de direito processual penal militar. Separei algumas questões aqui para mim, para a gente resolver aí do seu simulado. Então, o Código Penal Militar estabelece que a lei processual penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões, no quanto ele ressalva a interpretação extensiva, que ocorre quando? Ele quer saber quando que ocorre a interpretação extensiva. A regra é a interpretação literal. Excepcionalmente, interpretação extensiva. Isso aqui, ó, cercear a defesa do pessoal do acusado, prejudicar ou alterar o curso normal do processo ou desviar-lhe ou lhe desvirtuar a natureza, desfigurar de plano os fundamentos da acusação, todas essas alternativas, na verdade, são vedações à interpretação não literal. Ou seja, nestes casos aqui, da letra A, B e C, tem que se adotar a interpretação literal. Não pode utilizar a interpretação extensiva ou restritiva nesse caso. Ficamos com a letra B, certo? A extensiva a gente usa quando a lei é mais estrita, certo? Eu preciso ampliar as suas possibilidades para fazer, certo? Que a norma tenha sentido, tranquilo? A lei diz menos do que ela deveria dizer, tranquilo? Próxima questão, também sobre a aplicação da Lei Processual Penal Militar. Se houver divergência entre a Lei Especial Militar, as convenções e tratados, deve ser utilizadas as normas do Código de Processo Penal Comum? Não. Prevalecem as normas das convenções e tratados, né, pessoal? Peguinha clássico aí de processo penal militar. Admite-se interpretação extensiva ou restritiva, quando for manifesto no primeiro caso, ou seja, primeiro caso, extensiva. Que a lei é mais ampla? Não, acabei de falar, né, que aqui a extensiva é quando a lei é mais estrita. E no segundo, que é mais estrita? Não. O examinador ele trocou, certo? Ele trocou as alternativas aqui. As normas do Código de Processo Penal Militar terão validade a partir de sua vigência, exceto nos processos pendentes? Não, inclusive nos processos pendentes, né? As normas do Código de Processo Penal Militar, quando, né, aplicadas, têm aplicação imediata, inclusive nos processos pendentes, certo? Respeitados, obviamente, os atos já realizados sobre a vigência da lei anterior. E aqui fala do artigo 3º, né? Quais são as hipóteses de suprimento de casos omissos no Código de Processo Penal Militar? É a legislação penal comum, processual penal comum, certo? Sem prejuízo da índole do processo penal militar, jurisprudência, usos e costumes militares, princípios gerais de direito e a analogia, certo? Suprimento de casos omissos no nosso Código de Processo Penal Militar. Senhores, vamos lá. Características do inquérito policial militar. O sigilo do inquérito policial militar é vedado? Não. É a regra, né? Nós temos uma mitigação do sigilo com a súmula vinculante 14, né? Que o advogado tem acesso aos autos daquilo que já foi documentado. O Ministério Público determinará o arquivamento dos autos se entender inadequada a instauração do inquérito? Não. Ele solicita o arquivamento. Quem arquiva é o juiz auditor. O inquérito deve terminar em até 20 dias se o indiciado estiver preso, contando esse prazo do dia em que se executar a ordem de prisão. Até aqui, ok. Ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados da data que se instaurar o inquérito. Ok. Ambos são improrrogáveis? Não. O prazo do indiciado solto pode ser prorrogado por mais 20 dias. O inquérito pode ser dispensado sem prejuízo de diligência requisitado pelo Ministério Público somente nos crimes contra a honra? Quando decorrem de escrita ou publicação e o autor esteja identificado? Não, pessoal. Você tem mais duas possibilidades lá no artigo 28 do CPPM. No caso do desacato à autoridade judiciária ou desobediência à ordem judiciária, ou quando o fato já estiver provado por outros meios, tá, pessoal? Então, aqui no Código de Processo Penal Militar, você tem hipóteses expressas, né, de possibilidade de dispensar o inquérito policial militar. E aqui está certinho, pessoal. O inquérito não pode ser iniciado mediante requisição judicial. É diferente lá do artigo 5º do CPP, que tem essa possibilidade do inquérito ser iniciado por uma autoridade judiciária. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. Então, artigo 12 do Código de Processo Penal Militar enumera as previdências preliminares a serem tomadas pela autoridade competente. Nesse caso, acordo com as prescrições legais, assinala a opção correta. A Polícia Judiciária Militar, que é exercida pelas autoridades militares, cabe auxiliar a Polícia Civil Federal nas apurações de infrações penais e militares. Senhores, isso aqui era uma questão de constitucional, né? O que a Constituição fala sobre a apuração de infrações penais e militares? Ele fala, cabe às polícias civis,
certo? A apuração de infrações penais, exceto as militares. Então não é a Polícia Judiciária Militar que auxilia, certo? Essas instituições. Pelo contrário, né? Na verdade, é possível requisitar exames, perícias, avaliações das polícias civis no exercício da Polícia Judiciária Militar. As testemunhas do indiciado devem ser ouvidas durante o dia, em período que medeia entre as 6 e as 20 horas. Não, é às 7, né? Às 7 às 19. Então, tem isso aqui, tá, pessoal? Não confundam com o período das diligências, né? As diligências é diferente. Está lá no artigo 44 do Código de Processo Penal Militar. É possível que um auto de prisão em flagrante, certo? Em um lugar não sujeito à administração militar seja lavrado por uma autoridade civil de um crime militar? É possível, excepcionalmente, né, se você não tiver uma autoridade de polícia judiciária militar, é possível que a autoridade civil lavre este flagrante, o que é muito raro, né? É mais raro você não ter a autoridade de polícia civil quando a gente está falando aí, né, de um Brasilzão afora. D. O inquérito deve terminar em 20 dias se o indiciado estiver preso, contando esse prazo do dia que foi expedida a ordem de prisão? Não, pessoal. No dia que for executado a prisão. Beleza? No dia que for executada a prisão. Esse é o erro da letra D. Discordando a solução dada no inquérito, a autoridade que o delegar pode avocá-la. Até aí, beleza. Indicar outro encarregado que fica obrigado a dar a solução diferente? Não, ele pode avocar, pode indicar para outro encarregado, mas ele não vincula, né? Não obriga a posição técnico-jurídica desse encarregado, ou pode ele mesmo dar uma nova solução. Considere hipoteticamente que o Ministério Público Militar recebeu um inquérito policial militar relativo a um furto de celular do soldado MV ocorrido no interior de determinado quartel. O crime militar foi atribuído ao soldado SL, que confessou o delito, acrescentando saber que o bem era propriedade de outro militar e o restituiu o celular à vítima. Durante o PM, o encarregado ouviu 20 testemunhas, as quais corroboraram a autoria e a prova do fato que constitui crime militar. Letra A. No caso descrito, a ação penal depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministério que o agente estiver subordinado. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Aqui, qual o crime que depende de requisição? Quando praticado pelo militar? Só do artigo 136 ao 141. São crimes contra a segurança externa do país. Obviamente que não é o furto. O Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncias, senhores, se tem prova do fato criminoso, da existência do fato criminoso, né, indícios suficientes da autoria, o Ministério Público tem que denunciar. É o princípio da obrigatoriedade da ação penal. A denúncia oferecida pelo Ministério Público deve contar o rol de testemunho que constarão obrigatoriamente as mesmas 20? Não, senhores. Na denúncia, tá, no processo penal militar, são 6 testemunhas, certo? Para a acusação e para a defesa. O Código de Processo Penal Militar permite que o soldado, em razão de ter o celular furtado, ingresse com ação penal privada contra o soldado, que vai tramitar no juizado especial criminal? Não. Primeiro que não é crime de juizado especial, certo? Não se aplicam as regras, né, de infração de menor potencial ofensivo na justiça militar, certo? Seria possível que ele ingressasse? Seria se o Ministério Público tivesse ficado inerte, né? Mas o Ministério Público ofereceu a denúncia. Então, na verdade, aqui não fala, né, qual foi a iniciativa do Ministério Público, mas se ele ficasse completamente inércio, poder-se imaginar aí a ação penal privada subsidiária da pública, mas a questão não deixa claro. E mesmo se fosse promovida essa ação penal, não seria no juizado especial criminal. O Ministério Público ele pode pugnar pela absolvição, certo? Mas ele não pode desistir da ação penal. O princípio da obrigatoriedade, né, e da indisponibilidade da ação penal militar nessa questão. Sobre a prisão cautelar, senhores, essa questão é boa, tá? Então você tem lá no Código de Processo Penal Militar, você tem a prisão provisória, que é o gênero. Dentro dele você tem a prisão preventiva, você tem menagem, prisão, você vai ter a prisão do encarregado, né, a detenção do indiciado lá do artigo 18. Então, diz o artigo 18, senhores, que é possível o encarregado do inquérito, ou seja, o responsável pela investigação de um crime militar, determinar a detenção daquele que está sendo investigado. Olha o que eu estou falando aqui de uma exceção, certo? De uma exceção ao nosso sistema legal. Porque, ora, o sujeito só pode ser preso ou em flagrante delito ou por uma ordem de uma autoridade judiciária.
Eu estou falando aqui que é um encarregado de inquérito policial militar determinando a prisão de uma pessoa que está sendo indiciada, está sendo investigada pelo crime militar. Acontece que essa hipótese está amparada na Constituição, né? Afinal de contas, a Constituição fala: ninguém será preso, salvo em flagrante delito, ou por uma ordem escrita de uma autoridade judiciária. Ou seja, o cara só pode ser preso em flagrante ou com mandado de prisão em aberto, basicamente. Com exceção do quê? Dos crimes propriamente militares e das transações militares. Então, as infrações disciplinares militares também impõem uma sanção privativa de liberdade, que não é em flagrante e não é por uma ordem de juiz. E também, no caso dos crimes propriamente militares, não é qualquer crime militar, senhores. Não é qualquer crime militar. Essa norma do artigo 18 do CPPM, ele só foi recepcionado em relação aos crimes propriamente militares. E aí sim, né, autoriza uma prisão, uma restrição de liberdade fora do flagrante, fora do mandado de prisão emitido por um juiz, certo? Determinado por um juiz mediante provocação ou da autoridade policial ou do membro do Ministério Público. Então vamos lá, vamos ver aqui. A letra A fala: detenção provisória pode ser determinada pelo encarregado do inquérito por até 30 dias nos crimes propriamente e impropriamente? Não. Impropriamente não. A Constituição só autoriza a detenção. Na verdade, ela só autoriza a restrição de liberdade fora das hipóteses de flagrante e de uma ordem judiciária, no caso de crimes propriamente militares. No homicídio doloso ou culposo, o encarregado pode determinar a detenção do indiciado? Não, porque o homicídio doloso e culposo são crimes impropriamente militares. Apesar da previsão do CPPM, o ordenamento constitucional não admite prisão cautelar pelo encarregado? Admite, certo? Desde que se trate de crime propriamente militar. A detenção provisória pode ser determinada pelo encarregado do inquérito por até 20 dias? Não. É por até 30 dias, prorrogável por mais 20, e não é nos crimes impropriamente militares. Ficamos com a letra E. O encarregado pode determinar a detenção do indiciado até 30 dias, prorrogáveis por mais 20 durante as investigações, só que tem que comunicar imediatamente à autoridade judiciária e apenas nos crimes propriamente militares para ser recepcionado pela Constituição essa hipótese. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a correção das questões do nosso simulado. Espero que vocês tenham acertado elas, tenham aprendido, certo? E se erraram, vamos fazer aquela revisão, tá bom? Para aprimorar, para afiar o nosso machado, para chegar na prova da PMDF voando, certo? Muito bem preparado. Beleza? Te espero na Academia da Polícia Militar de Brasília. Um abraço.